O Deus que tem medo da verdade, o Deus deste século. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e com essa mensagem eu inicio uma série de 4 mensagens a respeito de política, beleza? Então Ezequiel Gomes vai quebrar o silêncio em relação a esse tema e vai falar de política, ainda que de forma pouco usual, tá? Como é característica do Ezequiel. Se você quer ouvir mais do mesmo, não ouça o canal Vem Senhor Jesus. Se você quer videozinho curtinho, não siga o canal Vem Senhor Jesus. Se você quer análises parecidas com as análises que você encontra em outros lugares, não siga o canal Vem Senhor Jesus. E em especial, nessa pequena série de 4 vídeos que a gente vai fazer antes do segundo turno das eleições no Brasil em 2022, também não sei se é quando você está assistindo o vídeo ou não, pode ser que você está assistindo já depois do segundo turno, já sabendo o resultado e etc. Mas o fato é que, enquanto a gente grava esse vídeo, o nosso interesse é refletir a respeito do tema política, nessa semana crucial aí para a história do futuro breve do Brasil, tá bom? E a gente vai fazer isso de forma livre. Eu não tenho diante de mim nenhum script muito bem elaborado, muito pelo contrário, eu tenho um papelzinho aqui com poucos textos bíblicos que eu anotei para não esquecer de trazer alguns textos bíblicos para a base, para o fundamento daquilo que eu quero falar. E, inicialmente, eu pensei em fazer 2 vídeos, tá? Um falando sobre o Deus do Lula e outro falando sobre o Deus do Bolsonaro, né? Pra gente entender um pouco o fenômeno por detrás aí desses 2 movimentos políticos que, infelizmente, um ou outro vão estar no comando do Brasil aí no futuro breve. Mas aí eu pensei assim, que é importante a gente fazer uma mensagem para contextualizar algumas discussões na introdução e também fazer um outro vídeo para fazer uma conclusão, tá? Então é isso que vai acontecer, por isso a gente vai ter 4 vídeos. Então esse vídeo é uma introdução, o próximo vídeo, um vídeo sobre o Deus do Lula, o terceiro vídeo, um vídeo sobre o Deus do Bolsonaro, e o quarto vídeo é o vídeo de conclusão, tá bom? E aí eu peguei essa temática a respeito de Deus como o tema que vai conduzir as 4 mensagens. E aí, para começar a nossa conversa, eu começo falando do Deus que tem medo da verdade, que é o Deus deste século. Aí, no vídeo seguinte, a gente vai falar do Deus que tem medo do capitalismo, que é o Deus do Lula. Depois nós vamos falar sobre o Deus que tem medo do comunismo, que é o Deus do Bolsonaro. E, por fim, o único Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente vai falar de política nessa série, mas de uma forma um pouco usual, e a gente vai trabalhar muito com a Bíblia, tá? Que é o texto base das minhas reflexões políticas aqui dentro desta série. Então, esclarecidas as questões introdutórias, vamos lá abrir a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Quero ler o verso 3 e o verso 4 para vocês, inclusive para explicar um pouco, né, de onde que eu tiro o título do presente vídeo. Aí o texto bíblico ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nesse vídeo de introdução eu quero falar sobre o primeiro político da história, que não é nenhum outro senão aquele descrito aqui nesse texto como o Deus deste século. Esse cara ele chegou tão alto no cargo político ao qual ele almejava, que ele inclusive é chamado de Deus deste século. Muito interessante. Um pouco da história desse Deus é contada lá em Apocalipse capítulo 12. Vamos dar uma olhadinha lá.
A gente vai ler do verso 7 até o verso 9 e depois o verso 12. Aí a Bíblia diz assim: houve peleja no céu. Estava tendo lá um grande comício, uma grande disputa eleitoral, uma guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Então tinha dois partidos bem claros lá, né? O partido de Miguel e seus anjos e o partido do dragão e seus anjos. Todavia, o dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Perderam a eleição, né? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí o verso 12 diz assim: por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Esse aqui é um mau perdedor da eleição, né? O cara vai dizer que houve fraude nas urnas, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Não estou querendo comparar o diabo aqui meramente com o Bolsonaro, tá? O diabo também é uma figura que cabe muito bem para Luiz Inácio Lula da Silva. Mas aí, olha só, né? Quem ganhou a eleição lá tá em festa, festejou, tá tudo bem, mas ai do lugar para onde o perdedor foi, porque ele tá cheio de raiva por ter perdido a eleição, né? São boas ilustrações aí do que vai acontecer, né? Seja Lula ou Bolsonaro que perderem a eleição daqui uma semana e pouco aí, vão ficar cheio de ira, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. A analogia é deveras interessante, espero que você esteja se divertindo com ela. Eu queria falar um pouco mais sobre esse político, abrindo a Bíblia aqui em João capítulo 8, verso 43 e 44 diz assim, ó. Vamos abrir aqui. Ok. Aí o texto diz, Jesus falando, né? Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. No momento que a gente vive assim uma grande discussão sobre fake news, né? Nessa semana aí, teve um monte de decisões, inclusive ridículas da parte do TSE, justificadas nessa treta toda da fake news. A gente lembra desse grande político aqui, que não só é um mentiroso, mas é o pai da mentira, o diabo, né? E aí os textos que a gente leu, o Apocalipse, diz que ele é a antiga serpente, o mentiroso, e aí retoma toda a história de Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, onde Deus tinha dado uma ordem que a humanidade podia comer de toda a árvore, né, do jardim lá do Éden, etc., menos da árvore no centro do jardim do conhecimento do bem e do mal. E aí a Bíblia descreve a atuação desse político nos seguintes termos aqui em Gênesis 3. Mas a serpente, o mais sagaz de todos os políticos, mais ou menos isso, né? Que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ó, a fake news aí que o diabo estava tentando plantar. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele disse Deus, não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente, o grande político, disse à mulher, é certo que não morrereis, olha a promessa da campanha. Porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, certamente se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, votou no político. E aí comeu, tomou do fruto, deu ao marido e ele também comeu, né? Votou no diabo, ainda ganhou voto para o diabo, a tal da Eva, né? Não é fácil essa vida, né? E aí, muitos séculos depois que isso aconteceu, em relação aí ao acontecido no Jardim do Éden, a gente tem essa figura, né, que enganou Eva ali no jardim e Adão para comerem o fruto e etc e tal. Agora ele pede voto para ninguém menos do que Jesus Cristo. E a gente abre a Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 1 a 11, a Bíblia diz assim: ao seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo político, pelo diabo.
E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Em outro texto diz: Porque tudo isso me foi dado como grande político. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. E aí eu queria ler também Apocalipse 21, verso 8, que fala um pouco assim do destino, dessa criatura. O capítulo 21, verso 8 diz, E quanto, porém, aos covardes, abomináveis, incrédulos, feiticeiros e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Na Nova Jerusalém nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Então esse político aqui, ele está condenado, ele será condenado. E eu queria terminar com dois textos mais, Ezequiel 28, para fazer uma descrição assim dessa trajetória mais ou menos toda desse político, que diz o seguinte: Tu eras querubim da guarda, te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação da tua campanha, do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, eu te pus para que te contemple. Olha aí, um quadro político bem interessante, O grande rei do mundo, Deus deste século, diante dos reis e tal. Aí ele diz assim: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários, os teus comitês de campanha, Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia cinzas sobre a terra, aos olhos dos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos se espantarão de ti. Vens a ser objetos de espanto e jamais subsistirás. E por fim eu quero ler Malaquias capítulo 4. Eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos que cometem perversidade serão como restolho, o dia que vem os abrasará. Diz o Senhor dos Exércitos, de maneira que não restará nem raiz, nem ramo. E aí, galera, o que esses textos têm que ver com política? O que vocês acham? Vocês acham que eu fiz uma boa leitura dos textos ou não? Eu gostaria de deixar claro para vocês que eu não tenho nenhuma pretensão de ser um analista político de excelência, tá? Muito pelo contrário, assim, eu sou uma pessoa muito comum, muito simples, sobre determinados pontos de vista. Ainda que, como eu já expliquei em outros vídeos, eu tenho o meu interesse político desde muito cedo, inclusive em grande medida alimentado por certos setores da minha família. Por exemplo, a minha avó era extremamente PSDBista, assim, sabe? Minha avó, inclusive, ela faleceu antes de ver aí essa treta toda da queda da Dilma e tudo mais, E ela tinha um asco gigantesco, assim, pelo Lula e pelo PT, e era muito interessante, assim, a gente era muito influenciado nesse sentido, assim, por ela sempre gostava de falar sobre isso. Minha avó gostava de assistir TV Senado e coisas desse tipo, assim, sabe? Bem interessante, assim, a avó era uma figura muito interessante, Dona Neide,
saudade dela. E não só ela, né? Enfim, como na minha família tem muito essa tradição jurídica também, muita gente estuda direito, etc e tal, no cerne aí das discussões do direito está a discussão sobre a existência do Estado e como é que ele funciona ou não funciona, as leis, os governos e não sei o que, modelos e constituição, não sei mais o que. E eu sou sempre muito acostumado com essas discussões em função disso, tá? Então, assim, eu tenho as minhas opiniões políticas, as minhas visões políticas, que inclusive eu desenvolvi dentro dos contextos da minha vida particular. Então, por exemplo, por exemplo, a minha experiência com a música foi uma das coisas que me influenciou muito na direção da minha compreensão sobre política. A minha experiência que eu tive com a escola, de uma forma meio que geral, também influenciou muito a minha visão que eu tenho sobre política. Muitas das minhas visões mais voltadas para uma direção mais anarquista e anti-governo, nasceram, né, do meu contato com a escola, com a música, com a literatura, com um monte de questões assim que fazem parte da minha formação. Então, conquanto eu não seja um especialista em questões políticas, eu tenho a minha experiência com o tema, já estudei coisas mais técnicas, coisas menos técnicas, e no final das contas, a política é uma grande história das relações entre as pessoas, né? Como diz aí Jair Bolsonaro, que anda repetindo isso aí por aí nos podcasts, a política é a arte do possível, das relações. E muitas discussões que remetem aos próprios filósofos, né? As discussões lá entre os gregos, o Platão, o Aristóteles, inclusive a própria noção de democracia, não sei o que. Então, tipo assim, eu tenho bastante discussão sobre isso na minha cabeça, tá? E eu enxergo Satanás como o primeiro grande político da história, naturalmente já demonstrando assim o meu viés negativo em relação à política. Então, obviamente, quando você está ouvindo Ezequiel falar sobre política, você está ouvindo uma pessoa que tem uma visão um pouco negativa, né, da prática política e etc e tal, que está em grande medida manchada, né, pela história do Satanás, pelos princípios e ações do Satanás, tais quais ele inspirou a humanidade, pelo menos dentro da visão cristã bíblica, tá? Eu também estou bastante ciente de que existe uma grande discussão no universo da filosofia, da teologia, da história e etc e tal. Se a Bíblia é um livro que contém a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus e a verdade, não sei o quê, ou se é um bando de história da carochinha para enganar as pessoas, inclusive com intenções políticas e tudo mais. Eu estou muito ciente dessa discussão, mas estou trabalhando aqui num paradigma cristão, em função do qual a Bíblia é vista como a palavra de Deus, a verdade, tá bom? Etc e tal. Então, por causa disso, eu entendo que o que a gente chama de política hoje, na história, nos princípios em função das relações entre as pessoas, está absolutamente manchado, né, em função da história do diabo, dos princípios e das ações do diabo, que inclusive ele conduziu a humanidade a seguir e assim espelhar essa própria ação diabólica. Então, por exemplo, o Satanás é aquele que se rebela contra Deus e mente contra Deus e engana na hora de convencer os demais anjos para unir-se a ele na sua rebelião. Em grande medida, a história de cada político acaba espelhando, de alguma forma, esse tipo de coisa. É uma pessoa que se julga, de alguma forma, tendo uma capacidade, uma visão, um projeto superior, que precisa convencer os demais em função disso para se unirem a ele, e não se importa em atingir esse objetivo através do engano, da mentira, do suborno, das coisas ruins e de criar falsas expectativas de como que isso vai ser ou não vai ser, e pintar que vai ser tudo um paraíso e não sei o que, e no final entrega um inferno, né? E os problemas aí que surgem dentro das histórias políticas. E praticamente não existe nenhuma exceção a esse modelo de atuação do Satanás e dos políticos de uma forma meio que geral. A não ser que você veja Jesus Cristo como um homem, vamos pensar assim, com ideais e práticas político-religiosas, e que a igreja é essa entidade político-religiosa, e aí estou falando assim, a igreja no melhor
na melhor acepção do termo possível, tá? Então, nesse caso, você teria, sim, um único exemplo de um político diferente desse exemplo do Satanás, que é o próprio Senhor Jesus, que de fato era superior, de fato tinha um projeto superior, de fato agregou as pessoas ao seu redor, não através da mentira, do suborno, do engano e das falsas perspectivas, mas da realidade, da verdade, da justiça e tudo mais. E aí inaugurou o reino de Deus, que é um político, vamos dizer assim, político, social, filosófico, histórico, religioso, artístico e tudo mais, em contraposição ao reino do Satanás, que é o Deus deste mundo, deste século aí, pelo menos, tá bom? Então é interessante a gente começar a avaliar as questões desse tipo de ponto de vista. Agora, eu não gostaria de tornar essa introdução da nossa discussão uma coisa assim muito etérea a respeito da história do Satanás e blá blá blá, tá? Porque o que acontece? Essa história é uma história importante de ser compreendida, porque ela está um pouco meio que na base das nossas discussões. Mas a política, vamos dizer assim, conquanto ela possa ser vista dentro dessa narrativa, que ela tem origem satânica, pelo menos da forma como a gente aqui está descrevendo, esse Satanás que tem esse projeto, que mente e engana as pessoas ao seu redor para levar avante o seu reino, e que só pode ser contraposto por Jesus em pessoa, que faz o oposto do que ele faz, e que cria um reino oposto ao reino dele. Aí você tem o reino da mentira e o reino da verdade como absolutamente antagônicos entre si, e Jesus e o diabo são os dois políticos em função dos quais se deve decidir, né? Se deve votar. Você vota a favor do Satanás contra Jesus, você vota a favor de Jesus contra o Satanás, né? Essa basicamente esse é o paradigma básico em função das questões. E onde que entra, vamos pensar assim, as estruturas políticas humanas nessa discussão como um todo, né? Que aí é importante a gente fazer essa introdução para depois a gente discutir lá sobre o Lula e sobre o Bolsonaro. Conforme o texto bíblico primeiro que a gente leu diz, Satanás ele é o Deus deste século. Então, neste século, politicamente falando, pelo menos dessa forma mais técnica, né, dos seres humanos envolvidos nessas discussões a respeito das leis, do mundo, do governo, do dinheiro, dos recursos e tudo mais, não tem muito quem representa Deus e quem representa diabo, porque os dois polos representam o diabo. Tá? Essa é a minha convicção. Respeito você se você tiver uma convicção diferente. Existem cristãos que acham que votar no Lula é votar em Jesus contra o Satanás do Bolsonaro. Existem cristãos que acham que votar no Bolsonaro é votar em Jesus contra o Satanás do Lula. Eu discordo, por isso eu não vou votar em nenhum dos dois. Para mim, votar no Lula e no Bolsonaro é votar no Satanás. Tudo bem? Eu só quero que você entenda o que eu estou falando, você não precisa concordar comigo. Mas você, por favor, entenda, que vai te ajudar a entender onde que eu quero chegar com essas questões como um todo. Entretanto, a gente precisa entender uma coisa muito importante. O que o Satanás fez no mundo contextualiza experiências muito pesadas que precisam ser entendidas porque elas estão mais ou menos na base das discussões políticas, que tem que ver com o pecado e a morte. Pecado e a morte formam mais ou menos a base da realidade na vida, em função das quais a luta política acontece. Tá? Então, pensa da seguinte forma. Pensa que a imensa maioria das pessoas simplesmente não sabe o que acontece depois que a gente morre. Independentemente das crenças teóricas a respeito dessas questões. Mesmo que todo mundo esteja informado que há teorias que dizem que tem vida após a morte. Há teorias que dizem que não tem vida após a morte. Há teorias que dizem que vai ter ressurreição. Há teorias que dizem que não vai ter ressurreição. Existem teorias que dizem que vai ter reencarnação. Existem teorias que dizem que não vai ter reencarnação. Existem teorias que dizem que depois da morte nada acaba, porque a nossa alma continua intacta, a gente continua pensando, lembrando, sentindo e sendo mais ou menos a gente mesmo. Existem outras teorias que dizem que não, que a nossa consciência morre por completo e etc. E nunca vai ressuscitar e vai acabar e fim.
Beleza, independentemente das pessoas estarem informadas a respeito das teorias a respeito do que acontece depois que as pessoas morrem ou não, vamos trabalhar com a hipótese de que a maioria das pessoas, mesmo que acreditam em uma ou outra teoria dessas todas que a gente citou, elas não têm certeza absoluta do que acontece depois da morte, até porque elas não morreram ainda. Em breve isso vai acontecer, se elas, né, dentro de 100 anos, mais ou menos todo mundo que está assistindo esse vídeo já viu o que acontece ou não depois da morte. E é isso. Então o que acontece? Existe uma certa percepção da humanidade de que a vida acontece aqui e agora. Depois, pode ser que tenha algo, pode ser que não, não sei. E mesmo que eu creia numa determinada coisa, alguém está errado na visão sobre o que acontece ou não acontece depois da morte. Então, se eu levo em conta que alguém pode estar errado sobre o que acontece ou não depois que a pessoa morre, eu preciso levar em teoria que eu é que posso estar errado sobre o que acontece depois da morte. Então existe uma certa incerteza sobre o que acontece depois da morte, mas uma certeza que mais ou menos ninguém questiona é que a gente está vivo aqui e agora, né? Pelo menos aqui enquanto eu gravo o vídeo eu tô, né? Se eu já morri e você ainda está assistindo esse vídeo, isso já não é mais verdade para mim, mas é verdade para você que vai estar assistindo o vídeo, que acho que morto não está assistindo o vídeo do Ezequiel, né? Espero que não, minha religião não permite, viu, morto? Sai fora. Ezequiel, o que tudo tem a ver com a política? Absolutamente tudo. Tudo funciona em função disso. Tudo acontece em função disso. Galera, a gente não sabe o que acontece depois, então é o seguinte. Como que a gente tenta viver a melhor vida que a gente pode aqui e agora? E aí começa a treta política. E essa treta, ela tem que ver com a questão do seguinte. Como a gente não tem certeza do que acontece, mesmo que a gente tenha uma crença, a gente acaba que tem um monte de problemas e dúvidas e medos e tal, em função das quais a gente acaba tendo uma postura descrita aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 2. Aqui o texto de Hebreus ele vai falando um pouco sobre Jesus, e ele diz assim, olha, verso 14 e verso 15. Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Opa! Aqui se diz que o pavor da morte ele gera uma escravidão durante a vida. Que escravidão é essa? É a escravidão do pecado. Porque assim, ó, se eu não sei o que vai acontecer depois, eu vou tentar desfrutar a minha vida ao máximo, aqui e agora. E como que eu faço para desfrutar a vida ao máximo aqui e agora? Eu preciso fazer cada vez mais o que seja da minha vontade, independentemente das vontades dos outros. E isso está no cerne da discussão política. Tudo bem? Eu acho que eu não deveria ter que explicar nada disso, mas ao mesmo tempo, como a gente está num momento onde o nível de entendimento das pessoas a respeito das coisas é muito baixo, então eu achei melhor a gente, né, colocar esses pingos nos is. E aí, o que acontece? Como todo mundo vai morrer, e existe uma certa incerteza sobre o que acontece depois, e todo mundo quer viver a melhor vida possível aqui e agora, você enfrenta aquele que é o maior problema político, econômico, social, psicológico de todos os seres humanos na face da Terra, que você se depara com a escassez dos recursos. Escassez dos recursos, ela é, de alguma forma, o espelho real do fato de que a vida acaba. E que a vida não é do jeito que a gente gostaria que fosse. Certo? E a política, ela não resolve esse problema, mas pelo menos ela tenta. De que forma? A política ela tenta resolver o problema da escassez dos recursos dentro de um complexo de questões muito interessantes, tá? Que tem que ver com a estrutura da sociedade. Vocês imaginam por que nós, na nossa geração, somos extremamente mais ricos
do que as gerações passadas aí, 200, 300, 400 anos atrás para trás. Nós somos mais ricos hoje do que qualquer rei da antiguidade. Vocês têm água encanada, luz elétrica, internet, roupa do jeito que é mais ou menos hoje, etc e tal, você já é infinitamente mais rico do que as pessoas do passado, mesmo que tivessem lá toneladas de ouro e tal, mas não tinha um sistema de esgoto na casa dele, do rei. Imagina do rei, imagina dos outros, né? Aquelas histórias nojentas, como é que eram aqueles castelos, mano, terrível. Não tinha luz, não tinha energia elétrica, mano, um desespero, né? Se a gente fosse transportado no tempo de onde a gente vive hoje para 300 anos atrás, a gente ia morrer de depressão em 2 dias, assim, sem sombra de dúvida. Todo mundo, tá? Então é isso. E o que acontece, galera? O fato é que dentro de um processo gigantesco, super complexo, a humanidade saiu lá de Adão e Eva até se tornar quase 8 bilhões de pessoas na face da Terra hoje. Tá? Então, quando só tinha Adão e Eva no mundo, para você confeccionar uma Bíblia que fosse um livro aqui, ó, tá? Uma capinha de couro, um livrinho, ia dar um trabalho desgraçado, né? Não sabemos nem se eles sabiam ler e escrever e coisas do tipo. Mas 2 pessoas na face da Terra iam gastar tempo fazendo uma Bíblia? Não. Mas como existem 8 bilhões na face da Terra, existem indústrias que produzem bíblias que fazem milhões de bíblias por ano, aí não sei das quantas, e tem complexo industrial, compra papel, e máquina, e tinta, e não sei o que, imprime, e tem todo o trabalho para você fazer uma mera bíblia, né? Um negócio desse tipo aqui. Mas imagine você produzir tudo que existe na face da Terra. Você tem que ter toda uma organização social, que tem que ver aí com aquilo que a gente estuda na escola, a divisão do trabalho, aí tem uns que fazem esse trabalho setor 1, setor 2, setor 3, tipo o Estado, os bens e serviços, a indústria, sei lá mais o que, etc e tal. E você tem que equacionar, basicamente, todos os interesses de todas as pessoas para que elas cooperem entre si. E aí, inclusive, na forma central dentro dessa estrutura como um todo, está o dinheiro, a moeda, para poder, de alguma forma, superar um pouco os modelos mais atrasados de escambo, que você teria que ter o problema assim, da dupla coincidência dos desejos para um sapateiro comprar banana, quem vende banana tinha que ter interesse em sapato, e quem tem sapato queria trocar por banana. Mas o dinheiro ele resolve um pouco esse problema, porque assim você troca qualquer coisa por dinheiro, então você vende a banana por dinheiro e com dinheiro compra sapato. Então você começa a possibilitar as pessoas a negociarem as coisas entre si de uma forma muito melhor, né? Por isso o dinheiro é uma tecnologia revolucionária que permite com que sociedades um pouco maiores venham a florescer. Porque aí você consegue botar todo mundo para cooperar em função do dinheiro. Só que o que acontece? Como os recursos são escassos, o dinheiro também é escasso, porque se o dinheiro fizesse os recursos se multiplicarem, bastaria multiplicar dinheiro e aí teria tudo para todo mundo, né? Não seria simples. Mas obviamente não é assim que funciona. Então o dinheiro ele tem que ser meramente um índice das trocas das pessoas que representa o trabalho de todo mundo. Tudo que está todo mundo disposto a fazer para conseguir o dinheiro, em função do qual as pessoas vão comprar mais ou menos aquilo que elas querem, aquilo que elas precisam, aquilo que elas desejam e etc e tal. E em função dessa questão toda, que eu provavelmente não estou sabendo explicar na profundidade merecida, que é toda a discussão econômica, você tem, de fato, no cerne dessa discussão, a discussão política. Ou seja, a discussão do grupo social que vai ter ascendência sobre a sociedade na hora de fazer coisas extremamente importantes. Criar dinheiro, gerenciar o dinheiro, taxar dinheiro através de impostos, usar o dinheiro para orçamento, tipo dinheiro público, né, para fazer os bens que seriam para servir não só ao indivíduo, mas à sociedade como um todo, e etc. E quem é que está no controle dessa estrutura que gera toda a discussão política? E quem está nesse controle tem um monte de benefícios e privilégios em comparação com os demais. Em todo tipo de esfera possível de você imaginar.
Você tem informações privilegiadas, você tem salários privilegiados, você tem conexões privilegiadas, você tem um monte dessas coisas, mas como os recursos são escassos, não tem tudo para todo mundo, isso vai servir a você e ao seu grupinho, não a todo mundo, né? Então, para todo mundo você dá o mínimo, para os seus você dá o máximo. Não importa se você é de direita ou de esquerda, todos agem da mesma forma. Todos são humanos, todos são pecadores, todos estão num processo de morte, todos têm pecado, o recurso é escasso para todo mundo, mas esse modelo político aí atual do que a gente está falando do Brasil, também nem vamos traçar toda uma história do desenvolvimento, dessas questões como um todo, isso tudo é muito grande, muito complexo, muito legal, e com certeza a maioria do meu público é adulto, acho que tem noção um pouco dessas questões como um todo, e etc e tal, e aí você tem então essa estrutura atual no Brasil tal qual ela é, que também tem que ver com democracia e não sei o quê, onde de 4 em 4 anos você meio que escolhe as pessoas que vão estar no topo dessa estrutura, ao ladinho do diabo, que é o Deus deste século, né, para servir a ele e fazer os propósitos dele, pelo menos em grande medida, porque é assim que toda política funciona. Qualquer político que não fizer a vontade do diabo não controla o mundo, senão o mundo não seria controlado pelo diabo, né? Só para vocês entenderem. Então, assim, não existe nenhum político que não serve ao diabo, em maior ou menor medida, ainda que em esferas menores seja um pouco mais fácil servir a Deus. Se você tem uma esfera muito pequena de atuação política, servir a Deus é um pouco mais fácil. Mas na esfera do controle realmente do mundo, você não consegue servir a Deus, porque o próprio sistema, o mundo jaz no maligno, o próprio diabo, né, comanda e etc e tal, e todo o sistema é feito para privilegiar a mentira, o mau caráter, o enganador, o ladrão, o assassino, aquele que é o pior possível para os propósitos do Satanás, que é roubar e matar e destruir e etc e tal, tudo bem? Essas coisas elas são simplesmente assim, né, na teoria cristã. Não há como você forçar Jesus a se interpor nessa situação e ele vir a comandar o mundo na forma política, na estrutura atual. Jesus não permite-se ser usado nesse sentido. E isso só vai mudar quando Jesus voltar, tá bom? Não tem nenhuma chance disso voltar antes de Jesus retornar. Aliás, disso ser consertado antes de Jesus retornar. Não tem nenhuma chance de solucionar esse problema, porque esse é o problema que é o problema da queda de Satanás, que se não tiver alguém para destruir Satanás, não tem solução desse problema. Certo? Então, enquanto Satanás não for destruído, o mundo jaz no maligno, etc e tal, e é isso. E aí, inclusive por isso, eu quero terminar falando do Deus que tem medo da verdade, que é o Deus deste século, Satanás. Por detrás dessa história toda, a história da humanidade, você tem a história de infinitos medos. Você tem a história de infinita pobreza, você tem a história de infinita miséria, você tem a história de infinita desigualdade social, você tem a história de infinitas cobiças, você tem a história de infinitas injustiças, você tem a história de infinitos roubos, você tem a história de infinitas fake news, você tem a história de infinitos enganos, você tem a história de toda a desgraça que você puder imaginar, que é a história do pecado, que é a história do mundo, da qual o diabo é o grande arquiteto. Entende? E não é à toa assim que a mentira ela é a base das relações políticas. Porque basicamente ninguém quer ouvir nada disso, cara. A gente quer ouvir que se a gente votar no político correto, ele vai ter a solução desses problemas, a gente vai ter mais dinheiro, mais felicidade, mais alegria. Ninguém seria eleito com esse papo aqui que eu tô contando pra vocês. Gente, o mundo jaz no maligno. Vote em mim pra eu poder dominar o mundo ali do ladinho dele, fazer a vontade dele, e ele vai me premiar, e pra mim vai dar tudo certo. Eu vou ter cartão corporativo, e seja eu, Lula ou Bolsonaro, tá? Eu vou ter cartão corporativo, se eu for preso depois eu vou ser solto, porque aí o STF vai me soltar, porque eu vou ter influência política e status e não sei mais o que, e blá blá blá, e não sei o que, e é isso. Quem seria eleito com esse discurso? Ninguém!
Por isso a eleição ela é praticamente 100% ou 90% do que se fala. É tudo mentira, é tudo engano, é tudo ataque. E o objetivo sempre é que se vote em mim para que eu comande você segundo a vontade do Satanás. Fim! Não tem muito mais do que isso. Mesmo que alguém em tese tivesse interesses diversos deste, jamais conseguiria se manter, muito menos reinar sobre a estrutura política, tá bom? E o Satanás, ele é o Deus que tem medo da verdade, porque, cara, na hora que Deus vier aqui, vamos dizer assim, como que fala? Na hora que Deus vier aqui reivindicar o trono, e aí ele vai expor essa infinita rede de mentira, de cobiça, de roubo, de engano, de tudo que você puder imaginar, de podridão na face da terra. E cada um vai ter a sua parcela de responsabilização, culpa. Quem não se arrependeu dos pecados, etc., vai se perder. E o maior responsável por todos é aquele que vai ser desmascarado da forma mais pesada. E aí vai cair fogo, surge fogo do seu interior, como diz lá o texto de Ezequiel 28, e vai consumir, vai destruir o diabo. Por isso o diabo odeia a verdade. Ele tem medo da verdade, porque a verdade lhe é absolutamente tenebrosa e terrível, que revela toda a sua malícia, todo o seu egoísmo, toda a sua vaidade, toda a sua futilidade, todo o seu ódio e toda a gratuidade do seu ódio, toda a infantilidade, toda a burrice, toda a maldade do negócio, entendeu? Inclusive que ele coloca nessas estruturas políticas tanto quanto ele consegue, da maior forma possível, para os propósitos dele. Claro, é importante a gente entender que Deus contrabalanceia esta obra de alguma forma, tá? Também não é um reino absoluto do Satanás dentro da política, mas é, em geral, o reino dele, as regras dele, o jogo dele, e a imensa maioria dos que estão jogando esse jogo são os servos dele, tá? Não tem como dizer o contrário, e etc e tal. Tá claro para vocês? Então, no próximo vídeo a gente vai falar do Deus que tem medo do capitalismo. É o Deus do Lula. Até lá. Um abraço.